Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e hoje, terça-feira, 6 de julho, começa mais um Desenvolve Notícias, o meu comentário diário, de segunda a sexta, na Revolução Industrial Brasileira, sobre algum tema da nossa economia. Pessoal, antes de começar, vou fazer o lembrete aí para você. Já está disponível a leitura guiada desse livraço, que é o 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo, do Rajun Chang. Ele é um livro essencial para quem está interessado em fazer a crítica do neoliberalismo decadente, que já começa a mostrar sinais de cansaço, de esgotamento, mas que muita gente ainda defende, principalmente no Brasil. Então, se você quer se juntar a nós, que somos críticos dessa fábrica de desigualdades, dessa fábrica de desindustrialização, de desemprego crônico, que é o neoliberalismo, vem comigo na leitura guiada do Rajun Chang. É uma sequência de vídeos bem curta, assim, que você pode fazer em pouquíssimo tempo, e a inscrição está aberta até o próximo domingo. Depois que você se inscrever, naturalmente, você tem até mais de 2 anos para fazer toda a sequência e participar desse grande grupo de estudos sobre esse livro que a gente está montando a partir da leitura guiada. Mas a inscrição é só até domingo. Então, indo aqui ao assunto do Desenvolve Notícias de hoje. Sai no Valor Econômico a seguinte notícia: participação da indústria no PIB cresce na pandemia. E aí, ao invés de apontar isso como uma variação estatística, pelo fato óbvio de que os serviços estão perdendo espaço e o PIB acaba sendo uma massa que, independente do valor, tem a sua totalidade, o seu 100%, os serviços, lógico, pela questão do contato pessoal, na pandemia, começam a ficar mais lentos, né? São executados em menor quantidade. Isso faz todo o resto ter uma participação dentro desse 100%, dessa totalidade, maior em proporção. Mas o curioso é que aparecem pessoas dizendo que isso é uma reversão momentânea da desindustrialização brasileira. Como se a pandemia tivesse tido o condão de apresentar uma espécie assim, de chance para a reversão da desindustrialização brasileira. E a gente sabe que não é assim. O que está acontecendo, claro, é que você tem um impacto sobre o setor de serviços que ele, naturalmente, acaba tendo menos possibilidades de realizar as suas atividades. Isso, evidentemente, abre mais espaço para que as outras atividades continuando a ser realizadas, como é o caso da indústria, porque indústrias são ambientes controlados, dá para você fazer distanciamento, o fato de não haver contato social direto com o cliente, você pode fazer uma triagem com seus funcionários e manter aquilo funcionando. Além da maior formalidade do setor, porque os contratos são formais, além, claro, também do fato de que muitas empresas trabalham já com níveis de tecnologia que permitem que as pessoas não tenham interação pessoal entre si, etc, etc, etc. Isso tudo leva a que as indústrias possam continuar trabalhando com mais segurança, muito diferente de um salão de cabeleireiro, muito diferente de um serviço de transporte com passageiros dentro, muito embora também, né, pessoal, vários desses serviços tenham continuado sem muita restrição. Mas vamos aos números. A participação da indústria no PIB do Brasil, aí eu vou pegar o período aqui, já em 2021, isso segundo os números de PIB que há para se discutir em 2021. No país todo está em 10,5%. Só que ela tinha saído de 9,7%. Né? Então ela só sai de 9,7% para 10,5%. Isso no período já de 2021. Veja, a questão aí é a seguinte: para um país com as necessidades de empregabilidade do Brasil, para um país com as necessidades de competitividade tecnológica do Brasil, é insignificante o aumento. E aí, claro, é lógico, ele é insignificante porque ele responde a um simples processo estatístico de reorganização das fatias de uma totalidade, na proporcionalidade dentro desse total, e também porque, afinal de contas, houve aí um certo, né, uma demanda um pouco aumentada por produtos industriais básicos, da área principalmente de alimentos, também limpeza, também vestuário, em função do aumento da demanda no ano passado com a questão do auxílio emergencial, o que fez com que várias empresas industriais reestocassem. Muitas empresas industriais reformaram estoques, o que aumenta, logicamente, os pedidos interempresas. Todos esses fatores somados, e aí você vê, né, é uma reativação até significativa para os níveis do Brasil. Né? Todos esses fatores somados
não foram capazes de levar a indústria para mais do que 10,5% de participação, e isso no que já temos de 2021. Então, assim, embora haja uma recuperação estatística, né, isso não significa que a desindustrialização brasileira está sendo revertida. Tá? Eu não vou nem citar os nomes das pessoas que estão dizendo isso aqui, porque é uma opinião muito frágil. Tá no valor econômico e, sinceramente, não vale a pena, entendeu? Entrar em polêmicas pessoais aqui. As pessoas que lerem a reportagem vão poder saber quem são. Mas o que nos interessa aqui é fazer o debate. O debate é o seguinte: a desindustrialização brasileira está correndo sim e é acelerada. No mundo inteiro, a indústria reagiu muito mais forte ao problema da pandemia, exatamente pelo fato de que com as cadeias de suprimentos rompidas, elas foram rompidas, as famosas cadeias globais de valor, as cadeias globais de suprimento, que foram tratadas como a panaceia, como a salvação para países que poderiam, portanto, desindustrializar sem problema, elas foram rompidas. Né? A pandemia mostrou que é necessário haver cadeias locais, regionais, domésticas de produção e suprimento. Então, isso vem fazendo recuperações industriais fortes em todos os lugares do mundo, a ponto de países que estavam tranquilos com o marco de política econômica conservadora do neoliberalismo, que permite as suas desindustrializações sem muito problema, como o caso dos Estados Unidos. Vinha praticando aí um regime que sacrificou sua classe média, sacrificou a sua base produtiva, sacrificou a sua massa salarial, aumentou a sua desigualdade e agora corre atrás porque, né, precisa recompor cadeias produtivas domésticas, cadeias produtivas locais. O que significa o seguinte: reversão de processos de perda produtiva como esse que os Estados Unidos estavam vivendo e que o Brasil ainda vive é caso para projetos públicos de fomento à reestruturação produtiva, projetos nacionais de desenvolvimento. Você não faz isso espontaneamente, apenas liberando recursos para que a demanda possa, de repente, sozinha dar conta de demandar mais a indústria e, portanto, a indústria se recuperar. Isso não pode ser assim. Não são esses mecanismos de mercado apenas que vão conseguir reverter um problema histórico brasileiro. Claro que não. Mesmo que hoje a demanda brasileira fizesse um crescimento de 4, 5% ao ano, ainda assim, a desindustrialização não poderia ser revertida apenas por isso. Isso é um componente fundamental. É necessário crescer, e crescer significa que exista demanda consistente no longo prazo. Mas a reestruturação produtiva do Brasil dependerá de outro tipo de iniciativa. E ou nós fazemos esse tipo de coisa, ou nós estamos declarando publicamente para nós mesmos, né, que nós aceitamos o prejuízo histórico, social e econômico de não termos mais setores complexos que possam produzir localmente aquilo que não só nós precisamos, mas aquilo que pode fazer via comércio internacional que o país enriqueça. E, portanto, nós estaríamos implicitamente aceitando a perpetuidade da desigualdade social, a perpetuidade da discriminação laboral, a perpetuidade da dependência tecnológica, a perpetuidade, portanto, da pobreza, que hoje é a realidade para a maioria já da população. E para aqueles que não vivem essa realidade, né, existe uma outra realidade que esse problema também traz, que é a realidade do limite de evolução econômica de longo prazo. É a classe média. A classe média hoje não tem a menor certeza se os seus filhos vão conseguir no futuro ter uma vida bem planejada, uma vida de qualidade. Não há essa certeza, não existe, é impossível. Porque os horizontes estão encurtados, os horizontes estão limitados. Então é para alargar os horizontes, revertendo o problema da pobreza de fato, e não apenas com remédios pontuais, tipo transferência, etc., etc., que os projetos nacionais de desenvolvimento acontecem. Está acontecendo no restante do mundo. Tem que acontecer no Brasil. Esse é um dos assuntos que são discutidos aqui nesse livro, né? O qual a leitura guiada está lançada essa semana, vai até domingo. Eu convido você a fazer junto comigo. É um grupo de estudos que a gente fica lá debatendo. Então você assiste os vídeos, recebe o conteúdo do livro e depois debate comigo, faz perguntas e tal na área de alunos. Para se inscrever é aqui na descrição do vídeo, tá? Tá convidado. Mas então é isso, esse era o Desenho de Notícias de hoje. A desindustrialização brasileira
não está sendo revertida pela pandemia. Não adianta tentar fazer colar esse argumento. Temos sim que estudar esse problema e levá-lo a uma solução real, uma solução de fato. Tá bom, pessoal? Obrigado, até amanhã.